Então, boa tarde a todos e todas, obrigado pela presença. Nós estamos aqui presentes em 17 pessoas, contando comigo, ou seja, 16 alunos e esse professor que vos fala. Antes de continuar o conteúdo que a gente iniciou na semana passada, a gente já vem conversando já algumas semanas, eu vou explicar para vocês a atividade que eu postei ontem no Classroom, esclarecer dúvidas. Se for o caso, a gente até retoma alguns pontos da semana passada, e aí a gente dá seguimento no restante da matéria, tá? Então, antes de mais nada, alguém tem alguma dúvida que queira me perguntar? Certo, Felipe, sobre os relatórios, alguém mais? Já vou explicar sobre os relatórios. Além dos relatórios, alguém tem alguma outra dúvida que precise sanar? Vou entender que se vocês permanecerem em silêncio, tanto no chat quanto pelo microfone, ninguém tem nada para me dizer nem para me perguntar. Pedro, bom, realmente é fora do assunto, mas é pertinente do mesmo jeito. Bom, ali, depois, por favor, volta na publicação do Facebook, que às vezes eu vejo que você acompanha ali algumas coisas, volta ali que eu editei, faltou um texto de uma pessoa que eu sigo, e ela escreveu algumas coisas interessantes, em tom de crítica, inclusive. O que a gente repara que está começando agora é uma guerra pela vacina, né? Um leilão por essas vacinas que estão sendo apresentadas agora. E isso seria natural. A indústria farmacêutica é uma das indústrias que mais movimenta capital de giro, com diversos tipos de produtos a serem apresentados. E uma das formas delas de lucrar é, por exemplo, com remédios para doenças ou até mesmo com vacina para doenças. Ah, adiantará em algo em relação à volta às aulas? Nada, não adiantará em nada, porque o programa para voltar às aulas ainda esse ano, segundo o cronograma da Secretaria de Educação e do Governo do Estado de São Paulo, é um monitoramento da redução de casos de tanto mortes quanto de contágios e casos positivos de Covid, na qual as regiões do Estado de São Paulo se mantenham ali numa zona de monitoramento do Covid, uma zona confortável, se não me engano, na zona amarela, não pode estar na zona laranja nem vermelha, que eles dividiram por setores e cores, né? Cada estágio ali ele está inserido num tipo de, de linha de contágio, índice de mortes, positivação de casos, etc. Então depende de uma série de fatores para dar certo de voltar às aulas. Não depende de vacina. Pode ser que esse ano tenha vacina? Pode. Teremos vacina esse ano com certeza? Não consigo afirmar com certeza. E mesmo que tenhamos, as vacinas elas vão começar a ser testadas num grupo de controle para ver se elas surtem algum tipo de efeito. Só que o que acontece com o SARS-CoV, que é o vírus que provoca a Covid-19, é que, assim como todo vírus, ele sofre mutação. Então, você consegue, por exemplo, ter ali uma vacina para uma cepa específica e uma linhagem genética específica do vírus. Ok. Se ele sofrer mutação, aquela vacina talvez não valha de nada. Não estou falando isso daí para ser pessimista, para alarmar vocês, mas é assim que as coisas funcionam, tá? Então, por isso que toda hora, todo ano, o ideal é que se atualizem as vacinas, e por isso que de tempos em tempos a gente tem que tomar uma vacina que já tinha tomado antes, que a gente não fique imunizado 100%. Então, se o vírus sofre algum tipo de mutação, a gente tem que estar ali imunizado para essas novas mutações. Alguns vírus, devido à baixa circulação deles, eles sofrem mutações
muito mais lentas, ou às vezes nem chegam a sofrer, outros pela taxa de circulação dele, passando de vários organismos, de pessoas, em vários continentes, com várias condições climáticas, eles tendem a sofrer mutações muito mais aceleradamente. Esse, inclusive, é algo para vocês questionarem do Pillay, que é algo muito interessante. Se não me engano, uma das especialidades do Pillay, inclusive tese de mestrado dele, é justamente na linha genética, na questão genética. Então, ele com certeza vai saber explicar com muito mais propriedade do que eu, tá? Carol, ah, pode fazer por tópicos o trabalho sobre tribos urbanas ou precisa ser um texto com tudo junto, como uma redação? Depende desses tópicos, né? Porque cada um desses tópicos ele vai ter ali uma linha de raciocínio que você vai ter que ah, emendar ou separar. Fazer uma redação corrida, eu acho não. Eu acho que não fica legal. Eu acho que fica melhor você separar por tópicos, como se fosse tipo assim. A primeira parte é o conceito geral, a segunda vai ser a história do surgimento, e depois por aí vai. Eu acho que fica melhor a separação em tópicos. Ah, a Júlia. Ah, tá, aí já é sobre os relatórios, né, Júlia? Então, rapidinho eu já respondo a sua dúvida. Bom, vamos começar já então falando dos relatórios para a gente não tomar muito tempo, tá? O Pedro, eu não sei se eu te respondi, eu só piorei a situação. E aí? Beleza. Infelizmente, por mais que a gente tente ser positivo, o cenário, ele não é muito positivo. E a gente tem que ser racional em algumas coisas. A gente pode aí se apegar em positividades e fé e algumas outras ferramentas, mecanismos que vocês queiram utilizar, ok. Mas o que vai determinar a volta às aulas as diretrizes traçadas pela Secretaria de Educação, das quais eu não concordo com nenhuma, mas eu não tenho poder de decisão sobre algumas coisas, e também o bom senso, né, baseado aí em evidências científicas. Então, a gente pode torcer pelo melhor, como pode ser que nenhuma dessas vacinas que estejam sendo desenvolvidas, elas deem certo, né? Tomara que deem certo, melhor que deem certo, mas por se tratar de um vírus de alta circulação e facilidade de contágio, ele consequentemente também sofre mutações muito rápidas, né? Então, a gente não tem como prever algumas coisas, né? O que se tem que tentar fazer é conter a linha de contágio dele, traçar ali um mapeamento de contágio para conter os vetores, para que menos pessoas se contaminem, menos pessoas morram e a gente vá tentando retomar essa ideia de normalidade. Por mais que eu acho que uma normalidade, de fato, nunca vai existir. Vamos lá, então, ao, aos nossos relatórios. Eu vou projetar aqui minha tela para vocês do Google Classroom, para a gente poder ter uma dimensão do que eu estou falando. Então, ó, aqui, relatórios, vamos colocar aqui a atividade para a gente poder visualizar melhor. Se alguém não estiver conseguindo visualizar, por favor, me fale. Vamos dar um zoom aqui para facilitar para vocês também. Então, seguinte, por que eu pedi esses relatórios, em que eles consistem e como que é para ser feito? Por que eu pedi esses relatórios? Eu pedi esses relatórios por quê? Pelo simples fato de que, por exemplo, numa aula como essa, aqui nesse exato momento, nós estamos em 22 pessoas presentes. Agora. Tá? Provavelmente alguém aí nos próximos minutos vai precisar sair, por qualquer motivo que seja, e não vai ser eu que vou impedi-los disso. Vai ter aqueles que vão ficar até o final, vai ter aqueles, quem sabe, até entrarem atrasados. Ok. Só que nós estamos em 22 pessoas presentes. 22 pessoas contando comigo, né? Ou seja, 21 alunos mais esse professor que nos fala. 22 pessoas presentes, pessoal, é no máximo uma sala de segundo colegial que nós temos lá no Carmo Turano. No máximo. No máximo. Nós temos salas aí muito mais numerosas do que essa. Se nós fôssemos somar a quantidade de alunos de todos os segundos colegiais,
nós teríamos aí um número muito mais expressivo do que esse. E o que me preocupa não é simplesmente a presença de vocês ou não numa aula como a de hoje, gravando como nós estamos agora. Porque a maneira como as coisas se apresentam, elas são de uma nova organização, né? Então, em uma situação comum, rotineira, normal, como queiram chamar, a gente estaria agora dentro de uma sala de aula, e eu estaria aí com o giz na mão, explicando algumas coisas, conversando com vocês, ou expondo alguns slides no projetor e sei lá o quê. Quem sabe até apresentações de seminário e afins. Mas nós não estamos nessas condições normais. Então, eu resolvi gravar essas aulas, expor a minha imagem na internet, num canal de YouTube, disponibilizar para vocês, justamente para minimizar os danos da educação de vocês. Para que aquilo que eu tenho para explicar, do meu entendimento, do meu método, chegue até vocês. Por quê? Porque, sendo bem sincero, eu não confio naquele aplicativo CMSP e eu não consigo atestar a qualidade daquele aplicativo. O pouco que eu tive contato com aula de sociologia daquele aplicativo, eu não gostei do que eu vi. Então, eu acho que é muito cômodo e irresponsável, negligente da minha parte, relegar a responsabilidade das aulas de sociologia de vocês para um aplicativo como aquele, da qual eu não sei quem é que está falando ali. Eu não sei quem é que está pensando em desenvolver naquilo ali. Eu sou o responsável pelas aulas de sociologia. Eu sou responsável, tanto que eu respondo por tudo que acontece na aula de sociologia, de bom e de ruim. Principalmente de ruim, né? Porque normalmente de coisas boas são poucos os elogios que chegam. Mas, quanto a isso, não me melendo. Então, já que eu sou responsável, então eu tenho que assumir essa responsabilidade. Por isso eu tomei a iniciativa de gravar essas aulas, para que aquilo que eu tenho para explicar do conteúdo chegue até vocês da melhor maneira possível. Para que minimize os danos da melhor maneira possível. Só que, por exemplo, num dia como hoje, agora, 23 pessoas, ok, contando comigo. Ou seja, 22 alunos presentes. Ótimo, que bom que vocês estão aqui. Mas, e o restante dos alunos? Essa é a preocupação. Eles, às vezes, não têm condição de entrar, estão trabalhando nesse exato momento, não tem internet nas suas casas, não tem celular, não tem computador, sei lá, ou simplesmente não querem. Estão desinteressados, estão aí, né, com perdão no termo, ligaram foda-se para a escola e para a matéria e estão vivendo o que a vida lhes permite viver. E outra, pelo YouTube, pelo canal do YouTube, que eu fui obrigado a criar para poder facilitar a vida de vocês e a minha, eu consigo ter ali um controle e uma gerência de quantas pessoas estão visualizando os vídeos e quanto tempo de visualização os vídeos têm. E os dados só ficam mais preocupantes conforme eu analiso. Por quê? Pelo que eu vi, poucas pessoas estão acessando aqueles vídeos para visualização e menos pessoas ainda estão assistindo os vídeos até o final. Tudo bem, são vídeos longos, de 1 hora aí, normalmente, né? As nossas aulas têm durado uma hora, perdão. E talvez não sejam vídeos tão interessantes quanto que vocês estão acostumados, para quem gosta de YouTube, etc. Mas é aí que tá, vou contar um segredo para vocês. Eu não sou youtuber. E eu não pretendo ser um youtuber, me tornar um. Uma coisa que eu fiz questão ao criar aquele canal no YouTube foi deixar bem claro, bem explícito, que eu não quero monetizar 1 centavo através daquilo. Eu não quero dinheiro do YouTube. Eu não sou youtuber, eu sou professor. Mas eu preciso dessa ferramenta por uma questão emergencial e contextual. Acabou isso? Acabou essa situação? Acabou o canal no YouTube. Eu sou professor presencial. Quer me ver? Quer ver minhas aulas? Quer trocar ideia comigo? É sala de aula. É sala de aula. Para os mais íntimos, beleza, até um WhatsApp de vez em quando ou rede social. Para os demais, sala de aula e só. Essa é a minha função. Então, se os vídeos não são interessantes o suficiente, me perdoem, mas é o que eu consigo. É o que eu tenho em mãos agora para trabalhar. Eu não vou conseguir nada além disso. Eu não tenho essas habilidades, eu não tenho equipamentos,
Os vídeos são amadores, talvez sejam chatos e desinteressantes, mas eles são necessários, porque é a educação de vocês que está em jogo e a minha disciplina que está em jogo também. Então, é o que eu tenho disponível agora no momento. Justamente por conta disso, desses baixos índices de participação, tanto aqui agora, ao vivo, quanto pelo YouTube, eu resolvi pedir esses relatórios para, de alguma maneira, digamos assim, estimular uma maior participação e presença de vocês nas atividades. De nenhuma maneira eu quero puni-los por nada do que está acontecendo, pelo contrário, eu agradeço e parabenizo os que estão presentes aqui, os que estão acompanhando os vídeos. Mas a minha ideia não é ter cliques no YouTube, não é monetizar nada, não é ter inscritos no canal, múltiplos comentários e curtidas. Não, eu não me importo com nada disso. Eu me importo com o fato de que aquilo que eu tenho para passar está chegando até vocês. E se vocês estão vendo aquilo que eu tenho para passar. Porque senão o meu tempo aqui é perdido. Tá? Então, esse é o motivo de eu ter pedido esses relatórios. O que eu quero com esses relatórios? Eu não quero nada diferente, nada de novo daquilo que vocês já estão acostumados a me fazer nas aulas presenciais, como a gente costumava ali em situações normais. Não é nada diferente daquilo. Lembra, nas aulas ali, eu terminava de falar o que eu tinha que falar, faltava 10, 15 minutos, eu deixava vocês livres e falava, pessoal, quero um relatório da aula de hoje. Vocês iam, faziam no caderno, destacava uma folha, me entregavam, pronto. Então não é nada diferente disso. Nesses relatórios, a ideia é complementar a nota de vocês, incluindo aí a questão da participação e também para eu ter um controle de quem está vendo, quem está fazendo, quem está participando e quem não. Então, Meire, sim, esses relatórios vão valer nota de participação. A ideia é essa. Tá? Não tem por que eu pedir eles se não tem nenhuma nota atribuída. A ideia é ter aí uma noção, uma dimensão de quem está participando e quem não está participando. Então, vamos acompanhar a leitura aqui. Ó. O relatório consiste em você abordar os principais aspectos e assuntos do conteúdo de sociologia debatidos no vídeo. Recados, informes e afins não precisam constar no relatório. Mas, importante é ter o conteúdo, principais tópicos, e o que você entendeu da aula. Separem os relatórios por data das aulas. Coloquem nome, número e série de todos os que constarem no relatório. E esses relatórios aqui, eu estou abrindo uma exceção, normalmente eles são individuais. Dessa vez, por conta do contexto atual, vocês podem fazer tanto individualmente quanto em duplas ou trios. Aí, logicamente, se for dupla ou trio, vai me entregar apenas um relatório por dupla ou trio, contendo todos os nomes, números, série dos que estão ali participando. Como que eu quero que seja entregue esse relatório? Eu quero que vocês me entreguem esse relatório principalmente pelo Classroom. De que forma? Vocês vão fazer o relatório num arquivo de texto, do Word, por exemplo, pode ser um editor de texto do Google Online mesmo, vão fazer ali, façam um arquivo só para todos os relatórios, separando os relatórios por data. Então, relatório 1/7, coloca ali as informações que você tem para me colocar. Relatório 8/7, coloca ali as informações que você tem para me colocar. E vai organizando dessa maneira. Você vai pegar e vai me enviar. O prazo máximo de entrega é dia 21/7, fechando aí a entrega desses relatórios. Professor, posso fazer de outra maneira e te enviar? Beleza, você quer fazer no seu caderno? Ok, você pode fazer no seu caderno e deixar ali registrado. Só que aí a gente vai precisar combinar alguma outra maneira para você me entregar. Ou você vai ter que me mandar uma foto aqui pelo Classroom, ou então deixar lá na escola o seu caderno para depois, quando for possível, eu pegar e analisar esses relatórios e computar ali o que você fez, o que não fez, etc. Mas, preferencialmente, entreguem pelo Classroom num arquivo de texto. Professor, tem que ser como se fosse uma redação, um texto corrido e tal? Não. De repente, vocês querem fazer um mapa mental do que foi debatido naquele dia, naquela aula. Façam.
Posso fazer por tópico? Pode. Posso fazer uma redação do que eu entendi? Pode. Se eu quiser colocar minhas dúvidas ali, posso? Pode também. Só que o problema de você me colocar as dúvidas lá e me entregar apenas no dia 21/7 é que eu não vou ver a sua dúvida antes. E aí já vai estar no período de fechamento do bimestre e já complica tanto para mim quanto para vocês. Então, como eu sempre digo, não tenham medo de perguntar. Perguntem, questionem, falem comigo, me chamem no WhatsApp, no caso agora, mandem ali pelo Classroom, se for o caso, no e-mail, não sei, ou então agora, aqui, abram o microfone, perguntem o que vocês quiserem, mandem no chat. Não deixe a dúvida morrer com vocês, porque às vezes não vai ter tempo hábil de eu resolver esse problema, tá? De eu tirar essa sua dúvida. Então, é isso que eu quero nesses relatórios. Eles vão valer sim alguma pontuação. Eu não coloquei pontuação específica aqui no Google Classroom, porque eu vou precisar contabilizar quantos relatórios vão ser até o final das lives. De repente vão ser 3, de repente vão ser 4, de repente vão ser 5. Então, a pontuação pode variar, mas naturalmente eles vão contar para eu ter uma noção da participação de vocês, quem está participando, quem não está participando. Meire, tá, mas já conta com a aula passada desde o início, sim, todas as aulas que eu disponibilizei. Mesmo porque todas as aulas elas estão disponibilizadas no canal do YouTube. Sim, entram, as aulas e elas entram no, todas elas entram ali nos relatórios, inclusive as passadas. Giovana, já respondi. Alguma outra dúvida sobre esses relatórios das aulas? O nome do canal, Carol, é Professor Rafael Sanches. Eu vou escrever aqui para ficar registrado, tá? Espera aí. Prof. Rafael Sanches. Procura lá pelo canal. Inclusive, deixa eu até abrir aqui para ver como é que tá de fato, para não passar a informação errada para vocês, tá? É isso mesmo. Prof. Rafael Sanches, como tá aí. E as datas também estão lá. No título de cada live está a data. Data separada por série, tudo mais. Tá? Não tem muito segredo, é uma questão de apenas vocês irem lá, verem o canal e se organizarem. Tá tudo divididinho lá assim. O que mais? Mais alguma dúvida sobre os relatórios? Sobre o que vocês têm que fazer ou não? Diga, Felipe. Pode abrir o microfone se quiser. Carol, vale ponto sim, vale ponto de participação. É que você entrou um pouquinho atrasada na hora que eu estava explicando isso. É um relatório por aula, só que você vai fazer um arquivo só, contendo ali separado os relatórios por aula, entendeu? Então, ali no seu arquivo que você vai me enviar pelo Classroom, ali no seu arquivo vai constar o relatório das aulas passadas e o dessas, separado pelas datas. Carol, poder pode, mas eu prefiro que seja pelo Classroom. Porque pelo Classroom, ele gera o registro. No Classroom, ele gera o registro no meu e-mail e no e-mail de vocês. Ou seja, é uma tripla segurança para não perder nenhuma atividade para ficar comprovado que você me entregou. Felipe, respondi? Carol, não é difícil. Você já conseguiu me enviar coisas pelo Classroom. Não tem muito segredo, tá? É uma questão mais de fuçar na ferramenta e ir descobrindo o que cada caminho, cada botão, cada clique ele faz.
não tem muito erro, não. Você pode fazer pelo caderno, tirar uma foto e me mandar, os relatórios eu vou aceitar dessa maneira. Só que eu prefiro que seja feito digitado e enviado no arquivo de texto. Para mim é melhor, tá? Mas qualquer dúvida depois você me procura pelo WhatsApp e a gente conversa, beleza? A última aula vai ser dia 17, Carol. Deixa eu ver aqui. Como assim? O que você está falando? Dia 17 de quando? Online. Tipo assim, é toda quinta, né? Não, quarta. Então é dia 16. Uhum. A última aula vai ser dia 16. Aí a gente já pode fazer os arquivos. Ó, a primeira aula que nós tivemos, que foi a aula introdutória, deixa eu abrir aqui o calendário, para não falar besteira. Hoje é dia primeiro. A primeira aula que nós tivemos foi dia 17 de junho. Depois nós tivemos aula no dia 24 de junho, semana passada, estamos tendo agora. Eu acredito que eu farei mais uma aula live com vocês no dia 8 de junho. E depois nós teremos aí mais 3 semanas de fechamento, na qual eu vou fazer as correções dos trabalhos e, inclusive, também encaminhar para vocês uma avaliação desse segundo bimestre. Vai ser o quê? Vai ser um testes para a gente fazer, uma prova e tal. Pessoal, não se preocupem com isso. Provavelmente vai ser aí alguma produção de texto, alguma coisa que vocês vão ter que analisar e me escrever para me enviar, tá? Mas não se preocupem com isso agora, eu ainda estou aí montando a avaliação, não tenho nada certo e específico para dizer para vocês. Semana que vem é outra história. Sim, Carol, sim. Depois do dia 8 já pode mandar, porque daí já vai ter completado todas as lives. Provavelmente. Se precisar de mais, eu aviso vocês e a gente agenda. Mas o prazo máximo de entrega desses relatórios é dia 21/7, como eu coloquei aqui na atividade do Classroom, tá? Então, fiquem atentos com essa questão dos prazos. O que foi, Carol? Qual que tá sendo sua dúvida? Carol Especiamilho. Qual que é a sua confusão? Fala para mim que a gente conversa agora. Ô, professor, sobre essas atividades que você falou, o prazo é até o mês que vem. E, tipo, eu posso adiantar antes do prazo? Carol, na verdade o prazo não é mês que vem, a gente já está em julho, viu? O prazo é para esse Ixi, mês, final do mês. Então, olha direito aí o calendário. Sim, se você quer adiantar alguma atividade e me entregar, ok. Só que os relatórios não tem como você me adiantar a entrega deles, porque eu ainda não terminei as aulas lives. Por exemplo, a de hoje está acontecendo agora. A da semana que vem vai acontecer ainda. Na hora que eu terminar as aulas, as aulas lives, aí vocês fazem os relatórios. Por enquanto, não é para me enviar nada. Quer adiantar o envio do outro trabalho que eu passei, que é aquela pesquisa. Vou até entrar aqui, ó. eu acho que eu já fiz Ah, essa pesquisa, acho que eu até te da enviei. pesquisa, da pesquisa das tribos urbanas, beleza, vocês querem E me enviar daí adiantado? Ok, tá? É até bom, porque se tiver algum erro, eu já vou corrigindo e já vou falando para vocês e adiantando isso, tá? Então, não tem problema. Se eu passo um prazo, vocês podem me enviar adiantado. Só não venham me cobrar para eu corrigir adiantado também, porque às vezes não dá tempo. Mas podem ficar tranquilo que eu corrijo as coisas. Corrijo, dou feedback para vocês, etc. tá, porque eu O que mais? fiquei meio confusa. Mas aí o O senhor quê? falou, eu já entendi tudo direitinho. Então, beleza. Então, tá bom. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida ou a gente pode já ir para a matéria? Beleza? Então, vamos lá. Bom, ainda está sendo projetada aqui a tela. Vou colocar aqui o material para vocês verem, tá?
Aí, material colocado aqui. Deixa eu só redefinir o zoom para ficar melhor para a gente enxergar. Então, nós estamos aqui no capítulo 3, Cultura e Ideologia. A parte de cultura nós já conversamos um monte sobre ela desde o ano passado, a gente vem falando, tal, passamos por esses conceitos e estamos agora nessa parte relacionada à cultura e ideologia. Também vamos falar sobre a indústria cultural. Nas aulas passadas nós já começamos, nós vimos essa música da ideologia do Cazuza, conversamos sobre a noção de senso comum, ligado à noção de ideologia, que seria essas ideias de mundo, filosofias de vida, etc. E na aula passada, especificamente, nós falamos do conceito marxista de ideologia, que é um conceito muito mais abrangente e muito mais específico sobre a ideologia, na qual o Karl Marx ele deixa claro, deixa evidente para nós que a ideologia ela é, na verdade, um falseamento da realidade, um mascaramento da realidade, na qual a ideia, né, o uso da ideologia serve para manter as estruturas sociais, econômicas, como sempre foram ou como elas estão. Por que Marx apresenta isso daí? Ele diz que ideologia é um falseamento da realidade. Porque, segundo Marx, a sociedade ela é estruturada economicamente. Marx era um economista, né, também um filósofo político, mas ele tratou de analisar a sociedade diante de uma ótica econômica. Então, todas as análises dele estavam ali em torno dessa questão econômica dos fatos. Então, ele deixou claro que, numa sociedade, existem duas organizações estruturais. Como se fosse uma pirâmide, a base dessa pirâmide é chamada de estrutura. O topo dessa pirâmide é chamada de superestrutura. A base da pirâmide, que é a maioria, é a cadeia produtiva, ou seja, é composta pelos trabalhadores, aqueles que produzem algo de fato. O topo da pirâmide é composto pelo patronado, é a superestrutura. Só que nessa superestrutura também residem as ideias, também residem os pensamentos, também residem os conhecimentos, na qual os conhecimentos, ideias, pensamentos, filosofias, ou seja, a ideologia está no topo da pirâmide. Ela é controlada pelas classes dominantes e vendida ou repassada à estrutura, às classes dominadas, à base da pirâmide, para que essas classes dominadas, a base dessa pirâmide, a base da cadeia produtiva, se mantenha como ela está. Não queira subir para a superestrutura. Por quê? O que sustenta o topo da pirâmide é justamente a base da pirâmide. O que sustenta toda a riqueza do patronado, segundo Karl Marx, é a base da cadeia produtiva, também chamada como proletários, trabalhadores. Então, segundo Marx, a ideologia ela é um falseamento da realidade, um falseamento proposital para manter as estruturas econômicas da sociedade como elas são e estão. Nós vimos também sobre, eu expus para vocês a música Comportamento Geral, do Gonzaguinha, falando dessa questão justamente do falseamento da realidade, do mascaramento dessa realidade, como algo proposital para que as classes produtivas, a cadeia produtiva da sociedade, né, os trabalhadores em geral, os pobres de modo geral, não se percebam como oprimidos e nem dominados. Então, o Gonzaguinha apresenta para a gente, nessa música Comportamento Geral, uma ideia de falseamento, de mascaramento da realidade, para mostrar que tudo vai bem, que tudo legal, que as pessoas merecem como estão, porque elas simplesmente não se movem, não fazem nada e não conseguem sair
dessa ideia que os mantém alienados no sistema produtivo capitalista, tá? Tudo isso são ideias dentro da concepção marxista de entendimento da realidade e da sociedade. Logicamente, se a gente pegar qualquer outro sociólogo, ou até mesmo filósofo, economista que seja, que tem uma ideia contrária a isso, ele vai apresentar um outro ponto de vista, natural. Só que essa noção de ideologia como uma falsa realidade, ela é uma ideia marxista. Ela foi ali apresentada por Karl Marx. Bom, continuando aqui. Outro ponto de vista sobre a ideologia é de um cara chamado Antonio Gramsci, um filósofo e político italiano. O senhor Antônio Gramsci, ele, apesar de vir de uma vertente marxista, ele apresenta um outro entendimento para essa noção de ideologia. Então, acompanhe a leitura comigo e eu já traduzo em miúdos para vocês. Então, vamos lá. Para Marx, aqui, ó, primeiro parágrafo, tá, pessoal? Para Marx, as ideologias seriam representações do mundo, elaboradas pelas classes dominantes, que visam a manutenção e a reprodução das relações de dominação, tudo dentro de uma ideia econômica. Tá? Outros teóricos abordam a questão da ideologia de forma diferente. Por exemplo, o filósofo e político italiano Antonio Gramsci, por exemplo, ele afirma que as classes dominadas também possuem sua própria ideologia, já que a ideologia seria sinônimo de visão de mundo, de um grupo ou classe social. Então, a princípio, o Antônio Gramsci ele apresenta para a gente que a ideologia ela não é algo simplesmente de domínio da classe dominante, dos ricos, do patronado, da superestrutura. O Gramsci diz que a ideologia ela existe em todas as classes. Ela continua sendo, sim, um falseamento da realidade. Mas a ideologia ela também existe por parte da classe dominada, ou dos mais pobres, né, da estrutura econômica, da base da pirâmide. Por quê? Porque a ideologia, na visão de Gramsci, ela é um sinônimo de visão de mundo, de como as pessoas se comportam, de como elas orientam a sua vida, de como elas conduzem suas ideias. E tudo isso está ligado a uma noção de cultura. Porque eu lembro que eu cansei de falar já para vocês desde o ano passado. A cultura, ela não é tudo o que está na sociedade, mas principalmente é como você age, o que você faz dentro de uma sociedade. Então, por exemplo, a maneira de você comer é cultural. Aquilo que você come é cultural. O ato de comer é um ato de alimentação, uma necessidade biológica. Mas a maneira, o preparo do alimento, o tipo de alimento, isso é um fator cultural. Então, lembra que eu falava para vocês, tribos indígenas, elas, algumas delas, muitas delas, não usam talheres, é na mão, né, que se come ali de uma maneira bem comunitária, dividindo alimentos, etc. Povos orientais, como por exemplo japoneses, chineses, eles vão usar o hashi, né, aqueles dois pauzinhos para pegar o alimento e equilibrar ele ali. Então, o tipo de alimento tem que ser próprio para pegar ali com aquele hashi e comer. Os europeus já têm ali o garfo, colher, faca, então já tem todo um aparato de ferramentas que, consequentemente, diversifica o tipo de alimento que eles vão ingerir. Então, isso são fatores culturais. Então, a maneira como você faz e se comporta numa sociedade é cultural. E para Antônio Gramsci, a cultura reflete a ideologia que as pessoas possuem. Então, aqui, ó, terceiro parágrafo. Deixa eu selecionar aqui. Aí. Na visão de Gramsci, ideologias são concepções de mundo, formas culturais compartilhadas por grupos sociais que atribuem sentido à sua existência e vida. Então, todo mundo possui ideologia. Não importa se você é pobre, rico, classe média, se você é um indigente, você possui uma ideologia, porque é uma maneira de você pensar e viver na sociedade, se comportar no mundo. Nessa concepção, os trabalhadores não são apenas submetidos a uma ideologia dominante.
que os torna conformados à sua condição de dominados. Por quê? Porque eles também possuem a sua ideologia. Então, essa noção ideológica de Gramsci, ela está ligada às relações culturais. Para ele, o processo de dominação se dá nas relações culturais, pois se disputa a influência preponderante exercida por um grupo ou classe social sobre outros, e não apenas nas situações econômicas. Então, a noção de povos dominados, povos dominantes, não é só uma noção econômica de quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Também é, mas incluso aí a questão cultural. Ou seja, quem domina culturalmente, quem domina o plano das ideias da coisa. Então não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também de cultura. Como nesse processo a dominação não é imposta pelas forças das armas, mas pela capacidade de convencimento, existiria uma disputa por hegemonia. Hegemonia, olha só essa palavrinha, o significado dela aqui do lado. Hegemonia seria a direção moral e política de uma classe sobre as concorrentes e aliadas, quer tome o poder, quer não. Ou seja, a hegemonia seria uma maneira de você impor um direcionamento moral e político a um grupo. Um grupo impondo um direcionamento moral e político a outro grupo. Existiria uma disputa por hegemonia, em que a massa dos homens oprimidos não é mera reprodutora dos valores dominantes, mas desenvolve sua própria ideologia, com a ajuda de intelectuais, possibilitando uma visão de mundo mais unitária e homogênea. Ou seja, essa massa de pessoas dominadas ideologicamente, culturalmente e economicamente, elas não são só reprodutoras de valores dominantes, elas possuem também os seus próprios valores, mas presos a essa estrutura econômica e cultural, a essa hegemonia, a essa homogeneidade moral e política que é passada para eles. Ou seja, na ideia de Gramsci, todos têm ideologia, alguma ideologia, porque ideologia é uma visão de mundo ligada a uma relação cultural. Mas as relações ideológicas e as relações culturais impõem alguns grupos sobre outros essa noção de hegemonia, na qual o grupo dominante impõe uma maneira de pensar política e moral a outro grupo. Então, dentro da ideia de Gramsci, ainda permanece essa noção de mascaramento da realidade, né? Porém, Gramsci não nega que as classes oprimidas tenham ideologia. Por quê? Também as classes oprimidas, segundo Gramsci, produzem algum elemento cultural. Vejam só, por exemplo, a realidade brasileira. Vou fechar aqui um pouquinho a apresentação, tá? Vejam só, por exemplo, a realidade brasileira. Nós temos aí diversos estilos musicais, filmes, livros e etc. Se a gente for analisar a massa populacional, a principal linha de consumo das pessoas, a gente vai ter um tipo de pessoas consumindo um tipo de coisa, inclusive produtos culturais, músicas, filmes, etc. E a gente vai ter outro tipo de pessoas consumindo outro tipo de coisas. Então, por exemplo, ficou meio que subentendido e instituído numa noção, sei lá, de senso popular ou de elitismo, etc., que o funk é um produto cultural marginalizado. Por quê? Porque ele está ali ligado a comunidades mais pobres e periféricas. Ele nasce de comunidades pobres e periféricas, assim como o rap. Então, por conta das origens, das raízes desse estilo musical, ou dessa manifestação cultural, entende-se que punk é coisa de pobre, ou então é inferior, quando na verdade é uma manifestação cultural como outra qualquer, independente da qualidade da letra, do desenvolvimento poético que está ali colocado,
da complexidade dos instrumentos e notas musicais aí desenvolvidas. Independente disso, porque tudo isso daí pode ser variável, subjetivo e relativo. Mas institui-se que as produções culturais vindo das massas mais pobres, marginalizadas, periféricas, é algo inferior comparado com outros estilos muito mais elaborados, como, por exemplo, óperas, sei lá, bossa nova, e alguns outros estilos aí considerados mais eruditos, né? Então, através dessa noção que Gramsci nos fala, dessa produção cultural, perdão, dessa ideologia ligada a vários estilos de produções culturais, é possível nós entendermos que a cultura se apresenta por diversas faces. A cultura, ela se apresenta para nós em diferentes vertentes. O que eu quero dizer com isso? Tenho certeza que vocês já ouviram falar de, por exemplo, a cultura popular, cultura erudita, cultura de massa. Tenho certeza que vocês já ouviram falar disso. A questão é a gente entender o que é cada uma. Então, vamos agora a essa parte, tá? Olha só que interessante essa frase. Vou até grifar aqui, ó. Cultura é produção humana e não pode ser classificada em termos hierárquicos. É o que eu venho falando para vocês desde o ano passado. Não existe cultura melhor ou pior. Cultura é uma produção humana. Não tem como a gente classificar por ordem hierárquica. Mas há uma separação da cultura por uma questão relativa de gostos. Não existe cultura mais autêntica e menos autêntica do que a outra. Mais acadêmica e menos acadêmica. A cultura é cultura, mas existe uma separação na hora que a cultura se torna um produto de consumo. Então, por exemplo, existe a cultura popular. O que é a cultura popular? A cultura popular é constituída de elementos culturais, cuja origem está relacionada às classes dominadas, ou, melhor dizendo, às classes mais populares. Por exemplo, é o saber não institucionalizado dominante de determinada sociedade. São exemplos de cultura popular: a capoeira, a literatura de cordel, cantigas de roda, e por aí outras vão. Agora, a cultura erudita são práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes. É o saber institucionalizado, apresentado como produção e visão de mundo das elites, que procura se consolidar como base na oposição ao popular. Então, existe a dualidade criada propositalmente da cultura que é dos populares e da cultura que é dos eruditos. É uma tentativa de distinguir as práticas da elite dominante das práticas dos demais membros de uma cultura. Então, por exemplo, um exemplo só, tá? Teatro. Teatro é cultura erudita. E, a depender do valor do ingresso, realmente, teatro é uma cultura erudita. Novela da Globo. É de graça, basta ter a TV. E uma antena, claro. Cultura popular. Às vezes, a depender da situação, a qualidade da novela vai ser superior à da peça de teatro. Eu já fui ver peças de teatro horrorosas. Assim como eu já vi novelas ótimas. E novelas horrorosas e peças de teatro sensacionais. Coisas assim que me fizeram ter um êxtase, né? Saí de lá maravilhado com aquela arte que eu vi. Mas entende-se que a cultura popular é aquela mais acessível, aquela do povão, aquela coisa mais marginalizada, né? De baixo custo, etc. A cultura erudita já é uma coisa, né, mais encarecida. Consequentemente, um custo maior só vai ter acesso quem for da alta sociedade. E, paralelo a essas duas, de cultura popular e cultura erudita, a gente tem a cultura de massa. Que merda é essa dessa cultura de massa? É justamente por conta dos meios de comunicação
de massa, ou seja, aqueles meios de comunicação que atingem várias pessoas simultaneamente, como por exemplo TV, rádio, internet, etc., se tem uma produção de cultura para essas pessoas, para atingir a essas pessoas. Olha aqui, ó, produzida pelos meios de comunicação, esse tipo de cultura é destinada às massas urbanas e se caracteriza por ser homogênea e vinculada a interesses comerciais. Necessariamente, uma produção cultural, ela não está vinculada a um interesse comercial, a um mercado de compra e venda, mas a cultura de massa sim. A ideia de se produzir uma cultura homogênea, ou seja, um molde padrãozinho, e você disponibilizar isso para que várias pessoas tenham acesso, é justamente para incentivar o consumo desse produto. Nesse ponto, a cultura passa a se tornar produto. Um produto de compra e venda. Então vejam só, nas novelas da Globo, o que se há ali é uma transmissão de padrões. O que se há entre uma novela e outro chamado de comercial, horário comercial, é justamente a divulgação de diversos produtos, marcas e ideias. Para quê? Para que as pessoas vendam aquilo ali, consumam aquilo ali. Então, elas são estimuladas ao consumo daquilo, à compra daquilo. Uma música nova, um tênis novo, e por aí vai. Então, é uma noção de que a cultura, aquilo que é produzido pelo ser humano, se torna um produto a ser consumido. Pontos importantes a ficarem marcados hoje. Estou vendo aqui que já é quase 5 horas, não pretendo me alongar muito. Lembrando que a gente ainda tem mais uma aula na semana que vem para conversarmos um outro ponto importante também. Mas pontos importantes de hoje. Ideologia, como falseamento da realidade, é uma noção da teoria marxista. Ok? Essa ideia de ideologia como falseamento da realidade faz com que Antônio Gramsci, um autor, um pensador também marxista, entenda que a ideologia ela não é só um falseamento da realidade, a serviço das classes dominantes, mas a ideologia também ela existe nas classes dominadas, porque ela é fruto das relações culturais que as pessoas estabelecem. E não interessa se a pessoa é pobre ou se ela é rica, elas têm relações culturais estabelecidas com outros seres humanos. Isso é fato comum. E justamente nessa visão de Gramsci, por a cultura estar ligada a uma noção ideológica, ou seja, a cultura produz uma noção de mundo, um pensamento, né, ligado a um pensamento de mundo, uma visão de mundo, existe a separação entre várias faces que a cultura pode se apresentar. Como eu já falei para vocês, a cultura popular, ligada às classes mais marginalizadas ou mais periféricas, né, as mais pobres, a cultura erudita, ligada às classes mais ricas e dominantes, as mais poderosas, e a cultura de massa. A cultura de massa é aquela, como o nome diz, ela é massificada, ela é vendida e possui um campo de alcance muito maior do que as outras duas, na qual muitas vezes a cultura de massa se apropria de algum componente da cultura erudita, da cultura popular, para comercializar esse produto. Então, por exemplo, vai popularizar ali algum estilo musical para que se venda mais produtos ligados àquilo, mais CDs, mais DVDs daquele show, daquela música, etc. Né? Ou um produto específico ligado a um tênis, a uma camiseta, a um esporte, a algum produto a ser consumido, por exemplo, algum alimento que seja. Né? Então, a cultura de massa ela proporciona isso. Ela é literalmente a massificação, o ato de você transformar o elemento cultural em produto de consumo. Bom, o que eu tinha para falar hoje é isso. De tudo isso que eu falei pra caramba.
alguém tem alguma dúvida, podem ficar à vontade para me perguntar. Melhor tirar dúvida agora do que não tirar nunca. Beleza, Carol. Nenhuma dúvida? Mais alguém? Podem perguntar, ligar o microfone, mandar no chat. Beleza, Carol. Ele também. Giovana, detalhes do relatório? Bom, como eu falei, não é nada diferente dos relatórios que vocês já faziam na sala de aula. Detalhes, só se você pegar todo o conteúdo aqui de novo para estudar e for ler Marx, Gramsci, etc. Ah, faça os relatórios de acordo com aquilo que você entendeu. Justamente por isso que eu estou perguntando se tem dúvida, entendeu? Carol, sempre as nossas aulas, elas são das às 4 horas, tá? Não ultrapassando muito além das 5, porque vocês têm aí outros afazeres e eu também. Mas sempre às quartas-feiras, às 4 horas. Beleza, Kathleen? Tudo ok? O que mais? Mais alguém? Beleza, Manoel? Não sei, Carol. Vai valer participação, com certeza vai. Mas não se preocupa com a nota. O importante é você entender a matéria. Beleza, Flávio? Ok também. Diga, Meire. Ok, Felipe? Que bom, Carol. Que bom. Qualquer dúvida, você me procura. Meire, se você não tiver nenhuma dúvida para perguntar, então eu vou encerrar, tá? Isso. Abre que fica mais fácil. O relatório que é para ser feito é, tipo, especificamente no que você falou, é para mim, eu posso estar aprofundando um pouquinho mais tipo, no que você falou, pesquisando um pouquinho mais sobre e tá colocando ou precisa especificamente ser só o que você falou? Não, necessidade de ser especificamente o que eu falei, não. Você quer fazer suas pesquisas, se aprofundar, lógico, fica à vontade, jamais vou impedir isso. Pelo contrário, até incentivo. Mas, assim, o relatório é para ser algo mais simples e conter como registro de aula, tá? Então, não há necessidade de fazer uma pesquisa mais complexa e aprofundada nisso, porque senão acaba se tornando um outro trabalho que vocês vão estar tendo. Então, para não sobrecarregá-los mais, porque eu sei que vocês têm aí outras disciplinas e mais um monte de coisa, eu pedi algo mais simples. Quer fazer algo mais complexo? Fica à vontade. Não vou impedir. Mas daí é vocês com vocês mesmos que tem que saber se vão dar conta ou não. Mais alguém? Mais alguma dúvida?
Aparentemente não. Então, pelo silêncio de vocês, vão entender que está tudo tranquilo por hoje. Pessoal, qualquer dúvida me procurem pelo WhatsApp, pelo Classroom, me chamem, a gente conversa. E agradeço a presença de todos e todas que estiveram aqui hoje, que participaram de hoje, e que vão, quem sabe, assistir posteriormente esse vídeo aí no YouTube. Valeu, por hoje é só. Tchau, tchau.